Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, sob o tema As Obras do Sétimo Selo, para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 em diante, onde diz, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 5, e também Isaías, capítulo 62, versículo 10 ao 12. E diz assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 ao 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu até a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos, e um terremoto. E em Isaías capítulo 62, do versículo 10 ao 12, diz: Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, ou seja, fez ouvir sua voz. Dizei à filha de Sião: eis que vem teu Salvador, eis que sua recompensa vem com ele. E diante dele a sua obra. E diante dele a sua obra. E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada cidade desejada, não desamparada. E em Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz: Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, ou no meio dos tempos. No meio dos tempos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus virá de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava escondido o seu poder. Adiante de seu rosto ia a mortandade, e de seus pés saíam carvões acesos. Levantou-se e mediu a terra, olhou e fez tremer as nações. E os montes antigos foram esmiuçados, e os outeiros antigos se humilharam. Seus caminhos são eternos. Vi as tendas de Cusã em aflição. As tendas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de vitória? Descoberto se fez o teu arco.
Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para socorrer a teu povo, para socorrer a teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Agora, nosso tema para esta ocasião é as obras do sétimo selo. Diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos tempos. No meio dos tempos, a notifica. Podem se sentar, queiram ter a bondade. As obras do sétimo selo. Para poder compreender as obras do sétimo selo, necessitamos compreender o que é o sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. O sétimo selo é a vinda do anjo, que era diferente aos demais, o qual apareceu nessa nuvem de anjos em 28 de fevereiro de 1963, onde este anjo que se encontra aqui é o anjo que tem o sétimo selo. Ou seja, é Cristo, o anjo do pacto, o qual apareceu nessa nuvem com os 7 anjos mensageiros das 7 eras. E assim como foram manifestados esses 7 anjos mensageiros que aparecem nessa nuvem, que correspondem às 7 eras, eles tiveram que aparecer na terra, cada um em sua era, em carne humana, para ter seu ministério e para Cristo, através de cada um deles, realizar a obra de Deus correspondente a cada era. E essa foi a obra do anjo mensageiro de cada era. Mas foi Cristo no anjo mensageiro de cada era. E por isso, de era em era, Cristo, através do mensageiro de cada era, realizou sua obra correspondente a cada era, e no território correspondente, e com a mensagem correspondente, e com o povo correspondente. E assim foi chamando e juntando seus escolhidos de era em era. E a palavra prometida por Deus para cada era foi cumprida em cada era, através da manifestação de Cristo em cada um desses mensageiros. Foi a palavra correspondente a cada era manifestada, velada e manifestada, por meio do mensageiro de cada era. E depois, para o último dia, vimos através da história das eras da Igreja Gentia, dada pelo reverendo William Branham, como a obra de Cristo, por meio de cada anjo mensageiro em cada era, foi realizada. E agora, a obra de Cristo correspondente ao último dia, na era da pedra angular, e para a dispensação do reino e para o último dia, tem que ser realizada. Essa é a obra do anjo que era diferente aos demais, vindo no último dia em carne humana, em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino. Portanto, é um mensageiro dispensacional, através do qual a obra do sétimo selo será realizada. A obra do anjo, que era diferente aos demais, será realizada por meio de um anjo mensageiro dispensacional. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia um profeta dispensacional à sua igreja.
E através desse profeta dispensacional, cumprirá toda a promessa correspondente ao sétimo selo, toda promessa correspondente à vinda do anjo que era diferente aos demais, toda promessa correspondente à segunda vinda de Cristo com seus anjos será cumprida através dessa manifestação do anjo que era diferente aos demais, em seu anjo mensageiro. E as pessoas estarão vendo a obra do sétimo selo, a obra do anjo que era diferente aos demais, a obra do anjo do pacto, através de carne humana, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Assim como a obra do anjo do pacto, do anjo de Jeová, correspondente à primeira vinda de Cristo, foi vista através do jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus de Nazaré. Por isso ele, em diferentes ocasiões, falou acerca das obras que ele fazia. E disse, se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras. Elas testificam de quem eu sou. Elas testificam de que ele me enviou, ou de que Deus me enviou. Por quê? Porque as obras que ele realizava eram as obras que estavam prometidas para Deus realizá-las, através da manifestação do Messias em sua vinda, no meio do povo hebreu. Vejam, Jesus diz em São João capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Não eram as obras de um ser humano, mas as obras de Deus através de um ser humano, através de um véu de carne. Essa é a forma em que Deus realizou suas obras de arinheira e de dispensação em dispensação. As obras prometidas para a liberação do povo hebreu, vejam vocês, foram realizadas através da presença do anjo do pacto, do anjo de Jeová, manifestado em carne humana no profeta Moisés. E por isso, aparece como que foi Moisés quem libertou o povo hebreu, mas não foi assim. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através do profeta Moisés, utilizando o profeta Moisés. E agora podemos ver como é que Deus realiza a obra prometida para cada era e para cada dispensação. Essa é a mesma forma em que ele realizará as obras que ele prometeu para o último dia. E agora Cristo diz: as obras que eu faço em nome de meu Pai. Diz no capítulo 10, versículo 25 de São João. O que é que fazem essas obras que Jesus faz em nome de seu Pai? Vamos ver. Versículo 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está onde? Em mim, e eu no Pai. Porque se estava fazendo as obras do Pai Celestial, e o Pai Celestial tinha prometido que faria essas obras, então onde o Pai estava? Pois estava dentro daquele véu de carne, realizando essas obras através de um ser humano, por meio de um homem chamado Jesus. No capítulo 5, versículo 36 de São João, vejam o que diz aí também. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. As obras que estava realizando testificavam de que o Pai Celestial o havia enviado, estavam testificando de que esse era o enviado, de quem? Do Pai Celestial. E as obras que estará fazendo o anjo do Senhor Jesus Cristo darão testemunho que esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Que esse é o anjo que Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E aparecer este anjo mensageiro, dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, o identificam como o anjo mensageiro de Jesus Cristo, enviado para dar testemunho destas coisas. De todas as coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, de todas.
tanto das coisas que no programa divino Cristo cumpre, como das coisas que estão profetizadas que acontecerão com o reino dos gentios, com a humanidade, e as coisas que acontecerão com a igreja de Jesus Cristo, as virgens prudentes, e as coisas que acontecerão com as virgens fátuas, e as coisas que acontecerão com o povo hebreu. Ou seja, vem enviado por Cristo para dar testemunho de todas estas coisas, de todas as coisas que acontecerão no último dia. E a sua própria mensagem, dando testemunho, ou seja, revelando todas estas coisas que hão de acontecer, dão testemunho de que esse é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E as obras que ele estará fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo, as quais Cristo disse que ele, Cristo, faria, e ver que são feitas pelo anjo de Jesus Cristo, pois dão testemunho de que Cristo está onde? Nele. O anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais, manifestado nele no último dia em carne humana, realizando as obras que ele prometeu para o último dia. E agora? Nenhuma outra pessoa poderá fazer essas obras. Nenhuma outra pessoa poderá tampouco dar testemunho de todas estas coisas que hão de acontecer, e dar testemunho na forma correta. Só o anjo do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa poderá dar testemunho do sétimo selo e abrir esse mistério do sétimo selo, porque somente um é enviado para dar testemunho desse mistério do sétimo selo, abrir esse mistério, dá-lo a conhecer a igreja de Jesus Cristo, e esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa virá com a mensagem do Evangelho do Reino, senão o anjo do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa poderá vir com a mensagem da era da pedra angular, senão o anjo do Senhor Jesus Cristo. E nenhuma outra pessoa poderá vir fazendo as obras de Jesus Cristo em sua segunda vinda, senão o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque será Jesus Cristo em seu anjo, realizando essas obras que ele prometeu para o último dia. Portanto, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estará falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta ou trombeta final. E estará revelando-lhe o mistério do sétimo selo. Estará dando-lhe a fé, a revelação para ser transformada e raptada, dando a fé de rapto à sua igreja no último dia. Por meio de seu anjo mensageiro, Cristo estará soando a trombeta final, ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos revelando o mistério de sua segunda vinda, da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e estará chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, com a grande voz de trombeta, da qual fala em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 11, a qual João escutou. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11 diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, ou seja, no sétimo milênio, no meio da sua igreja, falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e revelando todos estes mistérios, todas estas coisas que devem acontecer em breve. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz numa parte desse verso, com essa voz de trombeta diz, vamos ler por completo, diz: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Onde subiremos? Subiremos à era da pedra angular, porque Cristo já não está em nenhum dos 7 anjos mensageiros, falando em nenhuma dessas 7 eras, porque ele já falou o que ia falar por meio de cada um desses 7 anjos mensageiros.
e já se manifestou na forma que se manifestaria em cada um desses mensageiros, e já os chamou a descansar no paraíso. Portanto, já não se manifestará mais através desses mensageiros, senão que na era da pedra angular, Cristo sobe, e aí fala com essa grande voz de trombeta por meio de seu anjo mensageiro da era da pedra angular, e nos revela todas estas coisas que devem acontecer em breve, e realiza as obras correspondentes à era da pedra angular. E no território correspondente para a era da pedra angular, que é o território latino-americano e caribenho. No meio dos latino-americanos e caribenhos estará o sétimo selo, o anjo que era diferente aos demais, Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, manifestado, falando através de seu anjo mensageiro e realizando as obras que ele prometeu realizar no último dia. Por meio de seu anjo mensageiro, as estará realizando. E as pessoas estarão vendo um homem falando essas coisas e realizando essas coisas. Porém, os escolhidos estarão vendo a Jesus Cristo por detrás desse homem, ou dentro desse homem, falando-nos com essa voz de trombeta, e revelando-nos todas estas coisas, e realizando todas estas obras que ele prometeu para o último dia. Nenhuma outra pessoa poderá chamar e juntar aos escolhidos de Deus do último dia, exceto o anjo de Jesus Cristo, com a mensagem da grande voz de trombeta, porque através desse anjo, Jesus Cristo estará manifestado, chamando e juntando a todos os seus escolhidos. É o mesmo Senhor, com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso é o próprio Cristo manifestado, o qual esteve manifestado em seus 7 anjos mensageiros, manifestado novamente no último dia, em seu anjo mensageiro da era da pedra angular, falando-nos com essa grande voz de trombeta, com essa voz de arcanjo e chamando e juntando a todos os seus escolhidos. Quando se fala de um anjo, está se falando de um mensageiro. Mas quando se fala de um arcanjo, está se falando de um mensageiro dispensacional. E agora é um mensageiro dispensacional, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem com essa mensagem de voz de arcanjo, ou seja, com essa mensagem dispensacional, para a dispensação do reino. E assim como Deus falou por meio dos profetas, estará falando por meio de seu anjo mensageiro. Vejam, em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou? Por meio dos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Como falou no tempo de Jesus? Por meio de Jesus. Por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Agora podemos ver que assim como falou através dos profetas do Antigo Testamento, também falou por meio de Jesus, e depois falou por meio dos apóstolos, depois falou por meio dos 7 anjos mensageiros, e para este tempo final estaria falando-nos por meio do seu anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, e sempre esteve falando a mensagem correspondente à era a qual envia ao mensageiro. Não pode vir com outra mensagem. Em Zacarias capítulo 7, do versículo 11 ao 12 diz, falando do povo hebreu, ao qual Deus falou através dos profetas, e eles foram rebeldes à palavra de Deus por meio dos profetas. É dito deles, do povo hebreu. Eles, porém, não quiseram escutar, antes lhe deram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e tornaram seus corações duros como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Como falou? Por meio dos profetas, de onde veio a grande ira por parte do Senhor dos exércitos. Ou seja, para as pessoas que não quiseram escutar da parte de Deus, veio grande ira, e veio o juízo divino sobre essas pessoas. Por isso sempre diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o que diz é para todos os que vivem nesse tempo.
E agora vejam como é que o Espírito fala à sua igreja, à igreja de Jesus Cristo, de Erenera. Como falou ao povo hebreu? Por meio de seus profetas, dos mensageiros que ele enviou de Erenera. E depois falou por meio de João Batista, o qual foi o 7º mensageiro da 7ª era, da igreja hebreia sob a lei. E depois falou por Jesus Cristo, o mensageiro da era da pedra angular, daquele tempo, e de uma nova dispensação, a dispensação da graça. E depois, quando se passou a uma nova dispensação, vejam vocês, descobre-se que nem quiseram escutar os profetas que Deus enviara no passado, nem quiseram escutar a João Batista, nem quiseram escutar tampouco a Jesus. Não quiseram escutar a voz de quem? De Deus, através de carne humana. Através dos instrumentos onde Deus estava manifestado. Cristo dizia, as palavras que eu falo, não as falo por mim mesmo, senão que, como escuto o Pai falar, assim eu falo. E falando dos discípulos, Cristo disse de seus discípulos, Pai, a palavra que me deste, eu lhes dei, e eles a receberam. E falando de suas obras que ele fazia, dizia, as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas como vejo o Pai fazer, assim eu faço. Eram as obras do Pai, sendo reveladas através de seu Filho, através de Jesus, sendo manifestadas. Ele obtinha a revelação do que devia fazer e o fazia. E vejam, funcionava. Porque eram as obras prometidas pelo Pai para serem feitas naquele tempo. E para fazê-las teve um véu de carne chamado Jesus. E agora vejam vocês, Deus falou por meio dos apóstolos durante a dispensação da graça, falou por meio dos 7 anjos mensageiros durante a dispensação da graça. Foi Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, falando por meio deles, na manifestação correspondente a cada era, e fazendo a obra correspondente a cada era. São Paulo dizia, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Portanto, Cristo estava falando através de São Paulo a mensagem correspondente àquele tempo e fazendo as obras correspondentes à primeira era da igreja entre os gentios. Assim foi através de cada mensageiro em cada era. E para este tempo final, encontramos que Deus falou através desses 7 mensageiros. O último dos 7 mensageiros foi o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, assim como João foi o precursor da primeira vinda. E Deus falou através de João. Agora, Deus falou através do precursor da segunda vinda de Cristo. E para o último dia, para a era da pedra angular, encontramos que Deus já falou através de 7 anjos mensageiros nas 7 eras da igreja gentia. No último dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, encontramos que no último falou na 7ª era da igreja gentia. Foi através do precursor da segunda vinda de Cristo, o Elias, que tinha que vir, precursando a segunda vinda de Cristo e anunciando que Deus falaria novamente, falaria mais uma vez. E agora, onde vai falar? Falará na era da pedra angular, com essa grande voz de trombeta, por meio de carne humana, por meio de seu anjo mensageiro. E isso é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem, a vinda da palavra do verbo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do anjo que era diferente aos demais, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, falando à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer em breve e realizando a obra prometida para a era da pedra angular e para a dispensação do reino, realizando assim as obras que estão incluídas na grande obra que ele estará fazendo no último dia, no 7º milênio. Todas as obras que Deus prometeu realizar neste tempo final, vejam vocês, serão realizadas na segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo, que era diferente aos demais, sendo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E por meio de seu anjo mensageiro estarão sendo vistas as obras de Jesus Cristo, prometidas para a sua segunda vinda. E estará sendo escutado Jesus Cristo, a voz de Cristo, falando as coisas que ele disse que falaria neste último dia, em sua vinda. E, consequentemente, nos estará abrindo o 7º selo. Porque o 7º selo
Seria aberto quando? Seria aberto quando? O precursor da segunda venida de Cristo diz. O precursor da segunda vinda de Cristo diz que o sétimo selo não podia ser aberto no tempo do precursor da segunda vinda de Cristo, porque não era o tempo ainda. Porém, ele disse, quando seria aberto esse sétimo selo, na página 482 e 483 dos selos, diz, ele não fala nada da revelação deste sétimo selo. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora, todavia, não chegou para que fosse dado a conhecer este mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado lá no tempo, quando apareça Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva. Quando será dado a conhecer o sétimo selo? Quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva. Vejam vocês, ele apareceu manifestado em sua primeira vinda há 2000 anos atrás. Depois apareceu manifestado nos apóstolos, depois nos 7 anjos mensageiros. E no último dia, aparece manifestado na era da pedra angular, em seu anjo mensageiro. E aí é onde ele estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, as quais giram em torno da vinda do anjo, que era diferente aos demais. E assim nos abre o mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda do anjo, que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia. E isso é nada menos que a vinda do anjo de Apocalipse, capítulo 10, do qual diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 57 do livro dos selos, em espanhol, diz: e vi outro anjo forte descer do céu, envolto numa nuvem, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1, este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. Ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Este anjo forte que desce do céu é o mesmo de Apocalipse capítulo 10. É o mesmo de Apocalipse capítulo 1. É o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vindo, e ele vem diretamente, diz a quem? Aos judeus. Ele vem diretamente aos judeus, por quê? Porque ele é o anjo do pacto, ele é o mensageiro aos judeus. Porém, o que acontece? Ele vem agora diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao quê? A seu fim. E porquanto Cristo, o anjo do pacto, virá ao povo hebreu, depois que a igreja haja terminado as suas eras. Quando o último dos escolhidos houver entrado, então o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o próprio Cristo, vindo em Espírito Santo e velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro, o anjo que era diferente aos demais, que é Cristo, vindo nesta nuvem, ele virá ao povo hebreu, se revelará ao povo hebreu. Quando a igreja gentia se complete com o grupo da era da pedra angular, onde entrarão todos, nenhum deles ficará sem ser chamado e juntado no último dia. Todos os que Jesus Cristo deu a seu anjo para chamar e juntar, serão chamados e juntados, nenhum ficará. E quando se complete esse número, por meio do chamado da grande voz de trombeta, chamando e juntando aos escolhidos, quando for chamado até o último e entre a era da pedra angular,
Cristo terminará sua obra de intercessão no céu. E então sairá de seu trono de intercessão. E a porta já será fechada. E daí em diante, já não haverá nenhum gentil mais que possa entrar. E agora vejam as obras do sétimo selo que estarão sendo feitas neste tempo final. Na América Latina e no Caribe estará sendo feita a obra do chamado dos escolhidos de Deus, com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo falando a seus filhos, chamando e juntando a seus filhos, as suas ovelhas, como chamou e juntou as suas ovelhas nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Fez isso através de um homem, de um mensageiro, e assim também fará na era da pedra angular, através de um homem, de um profeta, que é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Agora, São Paulo Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, nenhum deles foi o Senhor Jesus Cristo. E o anjo do Senhor Jesus Cristo tampouco é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o instrumento de Cristo para as obras do sétimo selo, as obras de Jesus Cristo. As obras de Jesus Cristo em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, serem realizadas. E nos dar a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos revelar todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e realizar as obras correspondentes ao último dia, e chamar e juntar aos escolhidos de Deus, que é uma das obras que Ele estará fazendo, e revelar o mistério do sétimo selo, que é uma das obras que Ele estará fazendo. Essa é a maior obra que Ele estará fazendo, revelando o mistério do sétimo selo e cumprindo, Cristo por meio do seu anjo, o mistério do sétimo selo. Lembrem-se que é Cristo quem faz as obras, é Cristo quem nos fala, é Cristo quem cumpre sua promessa de sua vinda, mas faz tudo isso por meio de carne humana, através de seu anjo mensageiro, através do instrumento que Ele terá na era da pedra angular e dispensação do reino, neste tempo final. E essa manifestação, através de seu anjo mensageiro, será o cumprimento de Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 21. E o precursor da segunda vinda de Cristo, falando desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Selos, página 256. E através da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor, que é nosso Senhor aparecendo sobre a terra. Como? Encarnado em um homem. A palavra encarnada em um homem. Ele é o verbo, Ele é a palavra. E Ele vindo em carne humana, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente dos demais, estará realizando as obras prometidas para Ele fazer em sua vinda. Qualquer pessoa poderá dizer: quem está fazendo essas obras é um homem. Pois se você buscar através da história bíblica, encontrará que todas as obras de Deus as realizou através de homens que Ele enviou. Como foi realizada a liberação do povo hebreu? Por meio de um homem chamado Moisés. Mas não foi Moisés quem realizou essa obra, foi Deus. Através de Moisés. Mas tinha que ter um véu de carne para realizar essa obra que Ele prometeu ao patriarca e profeta Abraão, a qual realizaria no tempo assinalado por Deus, com a descendência de Abraão. E agora para o tempo final, as obras do sétimo selo, as obras de Cristo em sua segunda vinda, estarão sendo realizadas
através da manifestação de Cristo, do anjo do pacto, do verbo, da palavra encarnada em um homem. E onde quer que esteja a palavra, estará velada em carne humana. Onde quer que esteja o verbo, estará velado em carne humana. Os escolhidos de Deus, em cada era, podem ver a palavra velada em carne humana, no mensageiro de sua era. E assim é para os escolhidos de Deus, deste tempo final. Poderão ver o verbo, a palavra, velada em carne humana, no último dia. E onde veremos a palavra velada em carne humana? No último dia, a veremos velada em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que nos diz na página 13A, livro de citações, versículo, o parágrafo 128, que é um extrato da mensagem O Juízo, pregada em 1964 pelo precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. Diz: agora, o que ele prometeu? Vindicar-se a si mesmo em um homem, um corpo humano, como o fez a Abraão, quando o filho do homem seria o filho do homem, não o filho de Deus agora, o filho de Deus no filho do homem. No capítulo 1, versículo 2 de Ezequiel, Jeová chamou a Ezequiel o filho do homem, exatamente como Jesus chamou-se a si mesmo. Vocês entenderão isso através do ensinamento da semana. Vejam, o que é filho do homem? Profético, ou seja, profeta. O que seria Malaquias 4? Um profeta. Quais eram estas coisas que hão de acontecer nos últimos dias? Agora, ele não disse quando. Ele disse que aconteceriam. Agora, ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi, como filho de Davi. Ele é a palavra. E ele só está mudando de máscara. Ou seja, mudando somente de véu de carne. Daquilo que não podia ser visto ao que está absolutamente declarado. A palavra encarnada. Agora vejam vocês o que é a vinda do Filho do Homem. É a palavra encarnada. Mudando do quê? De máscara. Através do Antigo Testamento, mudou de um profeta a outro profeta. Porém, era o mesmo Deus, era o mesmo anjo do pacto. E depois veio em toda a sua plenitude, em carne humana, na pessoa de Jesus. Depois veio nos apóstolos manifestado. Depois veio em cada anjo mensageiro. Sempre mudando do quê? De máscara, ou seja, de véu de carne. Sempre mudando a aparência física. Sempre mudando o véu de carne. E para o último dia, assim como mudou de Paulo a Irineu, e de Irineu mudou a Martim, e de Martim a Colombo, e de Colombo a Lutero, e de Lutero a Wesley, e de Wesley a William Branham, mudará de William Branham para quem? Ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque já estes 7 mensageiros partiram, se foram. E agora o espírito ministerial de Elias disse o quê? Estando no 7º anjo mensageiro, onde estava manifestado pela 4ª ocasião, disse: eu percorrerei este caminho outra vez. Ou seja, o percorrerá pela 5ª vez. E disse que o percorrerá com quem? Vamos ver com quem percorrerá.
Página 166 do livro de citações, diz no versículo parágrafo 1485. Agora, eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Ou seja, de era em era, Deus envia um avivamento quando envia um mensageiro, através do qual Deus está manifestado em Espírito Santo. E chama e junta seus escolhidos dessa era. Essas 7 eras têm os 7 avivamentos correspondentes às 7 eras da igreja gentia. Porém, depois esses avivamentos morreram, depois que já acabou a obra do recolhimento dos escolhidos de cada uma dessas eras. E agora a pergunta, haverá outro avivamento? Se haverá outro avivamento, tem que haver outra era. E se haverá outro avivamento, Deus tem que enviar sua palavra. E para enviar sua palavra tem que haver um mensageiro na terra, porque a palavra vem ao mensageiro de Deus para cada era. A palavra sempre vem ao profeta, porque toda revelação tem que vir por meio de um profeta. Não pode vir através de qualquer pessoa, tem que ser através do mensageiro enviado de Deus para essa era ou para essa dispensação. E agora, haverá outro avivamento? A pergunta é que se haverá outro avivamento. Agora ele diz: haverá outro avivamento, verei outro tempo. E apenas recordem, do oeste virá um cavaleiro, em um cavalo branco. Cavalgaremos esta senda outra vez. Isso é correto. No mesmo instante em que estejamos prontos. Vejam vocês, é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E é a promessa de Apocalipse 19, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Verbo. E o precursor da segunda vinda de Cristo disse que a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19 é o quê? Vamos ler de novo. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E agora, a palavra de Deus encarnada em um homem é Apocalipse, capítulo 19. E é também Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 ao 11. É a vinda do Filho do Homem, como Filho do Homem e Filho de Davi. E vem em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 11, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Vem falando à sua igreja com essa grande voz, como quando ruge um leão, essa voz dos 7 trovões. E agora, com essa voz dos 7 trovões, que é a voz de Cristo, vejamos o que acontecerá no meio da igreja de Jesus Cristo no último dia. Diz, leiamos apenas uma partezinha. Diz, a noiva todavia não teve um avivamento, todavia não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por isso. Se necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os enviará, o prometeu. E como é que os 7 trovões emitem suas vozes? Vindo o anjo, que era diferente aos demais, o anjo forte descendo do céu. E aqui o vemos no céu, nesta nuvem, mas ele tem que vir em carne. Como? Em carne humana. Ele é a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra, tem que vir em carne humana no último dia.
E quando o Verbo, que é Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente aos demais, quando venha em carne humana, isso será a palavra encarnada em um homem. Portanto, tem que ter um homem, um mensageiro, um profeta aqui na terra, para vir manifestado em carne humana nesse profeta. E através desse profeta, trazer toda a revelação correspondente ao último dia, à era da pedra angular e à dispensação do reino, e nos dar a conhecer todas estas coisas que ele prometeu, nos revelar neste tempo final. E com essa mensagem de Cristo para o último dia, que é a grande voz de trombeta, e também são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, rugindo, nos revela todas estas coisas, e nos revela o mistério de sua vinda. Porque esse é o mistério que os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 revelam à igreja de Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo revelando o mistério de sua vinda. E com a revelação dos 7 trovões, a igreja de Jesus Cristo recebe um avivamento na era da pedra angular. Já não pode ser na 7ª era, e muito menos na 6ª, e muito menos na 5ª era, e muito menos na 4ª era. Senão que a obra de Cristo e estes avivamentos que ele esteve dando à sua igreja, vejam vocês, vem em uma forma progressiva. Numa forma progressiva, não é para baixo, senão para cima. Portanto, vejam vocês, deu o primeiro avivamento na primeira era da igreja gentil, depois o segundo o deu mais acima, e o terceiro mais acima, e o quarto mais acima, e o quinto mais acima, à medida que ia enviando um mensageiro, através do qual ia falando a seu povo, e chamando e juntando a seu povo, vejam vocês, ia dando um avivamento em cada etapa. E depois, vejam vocês, esses avivamentos são despertamentos espirituais, onde Deus desperta a alma dos filhos e filhas de Deus, os desperta a realidade do programa divino, porque estão adormecidos espiritualmente, adormecidos lá em suas almas, e não sabem de onde vieram, não sabem quem são, não sabem o que fazem aqui na terra, e não sabem para onde vão, mas através do chamado de Cristo, através do mensageiro de cada era, são despertados, são chamados. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo em cada era, por meio do mensageiro de cada era, esteve chamando e despertando aos filhos de Deus em cada era, e esteve iluminando-lhes a alma e o entendimento para poderem compreender o programa de Deus correspondente à sua era. E agora, para o último dia, temos o maior despertamento, o despertamento de todos os escolhidos de Deus do último dia. Temos o maior avivamento. E quem o traz? O traz o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o mesmo anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, e que é o mesmo anjo que era diferente aos demais, o qual se encontra aqui. E esse anjo vem no último dia, manifestado já, não no primeiro anjo mensageiro, através do qual se manifestou, na porção correspondente à primeira era, através de São Paulo. Já não vem tampouco no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo, senão que vem no mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vem manifestado nele para nos dar o avivamento, o despertamento do último dia, da era da pedra angular, na obra do 7º selo, no último dia. O despertamento, o avivamento, a igreja de Jesus Cristo no último dia, vejam vocês, quem o traz? O 7º selo é uma das obras que ele fará no último dia, e chamará e juntará a todos os escolhidos de Deus. E assim como houve um despertamento em cada era, no território correspondente a cada era, agora podemos ver que há um despertamento na era da pedra angular, no território onde está se cumprindo essa era, que é a era da pedra angular, na América Latina e no Caribe, cumprindo-se entre latino-americanos e caribenhos. E agora podemos dizer o avivamento, o despertamento, que traria o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Verbo encarnado em um homem,
e clamando, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, conforme Apocalipse capítulo 10, verso 1 em diante, está sendo experimentado pela Igreja de Jesus Cristo na era da Pedra Angular, na América Latina e no Caribe, onde está se cumprindo a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo. E essa é uma das obras do 7º selo, a qual está realizando neste último dia. E estamos nesse despertamento, nesse avivamento do último dia. O avivamento que traria o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem, através do qual vem Cristo, o anjo forte, o anjo que era diferente aos demais. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem falando com essa grande voz de trombeta, vem falando e chamando e juntando a seus escolhidos, vem falando com essa voz dos 7 trovões, e vem nos revelando o mistério de sua vinda. O mistério completo de sua vinda é revelado, o qual não havia sido revelado à sua igreja nas eras passadas. Por quê? Porque não era para essas eras, era para a era da Pedra Angular, para os escolhidos de Deus do último dia, os quais estariam vivendo onde? Estariam vivendo onde estaria se cumprindo a era da Pedra Angular. Onde está se cumprindo? Na América Latina e no Caribe. Esse é o território onde ele está chamando e juntando os escolhidos. Esse é o território onde está derramando o avivamento, o despertamento do último dia, da era da Pedra Angular e dispensação do reino. E depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu, e eles terão o avivamento prometido por Deus para eles, para o último dia, para o 7º milênio. Um avivamento é um despertamento espiritual, onde Deus traz a vida a seus filhos. E disso também falou o profeta Oséias, no capítulo 6, e também Ezequiel no capítulo 37. Somente vamos ler o que diz Oséias, e depois vocês leem o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 37. Agora Oséias diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. O terceiro dia milenial é o 7º milênio, e é o terceiro dos 3 últimos milênios, para o qual Cristo disse, falando dos mortos crentes em Cristo, que terminaram seus dias aqui na terra em seus corpos mortais. Cristo diz em São João, capítulo 6, do versículo 39 ao 40 diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Quando? No último dia. E o último dia é o terceiro dia diante de Deus, dos 3 últimos dias, dos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são os 3 últimos milênios, que são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha entre 4 e 7 anos de idade, começou o 5º milênio, e sendo assim, começaram os últimos dias. E é por isso que São Paulo diz que Deus falou através dos profetas aos pais, e depois, nestes últimos dias, nos falou através de seu Filho. E já transcorreram 2000 anos,
que são somente 2 dias diante de Deus. Mas são 2000 anos para os seres humanos. São 2 milênios para os seres humanos. Assim como os 7 dias do Gênesis, que aparecem onde Deus foi ali realizando sua obra, depois esses 7 dias representam 7.000 anos. 1000 anos para cada dia. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo quê? Capítulo 3, versículo 8. E o Salmo 90, versículo 4. Salmo de quem? Do profeta Moisés. E agora, desses 3 últimos dias, que são o 5º, 6º e 7º milênio, o último dia é o 7º milênio. De Cristo para cá transcorreram aproximadamente 2000 anos para os seres humanos, que são 2 dias diante de Deus. O calendário está atrasado, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos onde? No 7º milênio. E sendo assim, estamos onde? No último dia. E agora? Vejam como aqui o último dia é o 3º dos 3 últimos dias. E agora? A Escritura diz, aqui onde estávamos lendo, e eu o ressuscitarei, senão que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. E vamos continuar com Oséias. Já vimos qual é o último dia. E agora? Diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Encontramos que o povo foi ferido, o povo hebreu, e foi arrebatado durante 2000 anos, e Hitler quase os extermina. Desde que o general romano Tito entrou a Jerusalém e destruiu a Jerusalém, matou tantas pessoas, crucificou tantas pessoas, que dizem que já nem cabiam mais em frente às muralhas, ou nas muralhas, não cabiam mais cruzes, porque tudo ficou cheio ao redor. Vejam, eles pediram a morte de Cristo na cruz, e agora estavam recebendo o mesmo remédio. O próprio Império Romano que crucificou a Cristo agora estava crucificando aos hebreus também, aos demais hebreus. E começou o tempo difícil de aperto para o povo hebreu, o qual tem durado uns 2000 anos aproximadamente. Vejam, mas diz, nos dará vida quando? Depois de 2 dias, ou seja, depois desses 2000 anos, lhes dará vida. Como dará vida a eles? O povo hebreu é a nação primogênita de Deus. É a nação que tem as promessas de Deus para estar à cabeça de todas as nações no reino milenial de Cristo. E Deus trata com o povo hebreu como nação. Portanto, Deus restaurará a nação hebreia completamente. Na visão de Ezequiel, no capítulo 37, Deus mostrou a Ezequiel um campo de ossos secos. E secos em extremo. Mas vejam vocês, Deus perguntou a Ezequiel, filho do homem, viverão estes ossos? Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque não há nenhuma coisa impossível para Deus. Tu sabes, se em teu plano está que vivam, ressuscitá-los, pois viverão, mas tu o sabes.
Agora Deus lhe disse que sim, que viveriam. E disse-lhe como. E disse-lhe as etapas pelas quais passariam para a sua restauração. E vamos ver em que etapa foi. Ossos se unindo com seus ossos, nervos. Vamos ver em qual das etapas foi que receberam o Espírito. Diz, capítulo 37, versículo 3 em diante diz: E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre estes ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porquanto aqui Deus diz ao profeta que fale a palavra para a restauração destes ossos secos a serem novamente seres humanos. Encontramos que a obra de restauração do povo hebreu é uma obra criadora de Deus, porque é através da palavra criadora de Deus, a qual está sendo falada aqui por um profeta, para ser cumprida no tempo correspondente. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aí temos a primeira etapa. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Segunda etapa. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e estiveram sobre seus pés, um exército grande em extremo. E agora? Como será que o Espírito de Deus entrará ao povo hebreu? Vejam, foi chamado dos quatro ventos, ou dos quatro cantos da terra, ou seja, porque o Espírito de Deus estava onde? Entre os gentios, levando a cabo ou realizando a obra no meio de sua igreja gentia. E é por isso que Jesus Cristo, dentre os gentios, depois irá ao povo hebreu. E isso é Cristo velado e revelado por meio de carne humana, a palavra encarnada em homem. E nessa forma é que regressará o Espírito de Deus ao povo hebreu. Assim é como Cristo regressará ao povo hebreu, e o Evangelho regressará ao povo hebreu. O Evangelho do reino irá ao povo hebreu. Mas primeiro tem que estar onde? No meio de sua igreja gentia, para lhe dar o avivamento do último dia. Tem que estar falando com estes 7 trovões, que é a grande voz de trombeta, também a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando-lhe o mistério de sua vinda e realizando as obras de sua vinda, que são as obras do 7º selo, as quais serão vistas manifestadas
por Jesus Cristo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra vindo encarnada, onde? Em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. O povo hebreu verá as obras do sétimo selo também e dirá: isto é, e este é ao que nós estamos esperando, porque eles estão esperando a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, como diz Malaquias capítulo 3, que virá. E eles sabem que virá na forma de um profeta, virá velado em carne humana, será o verbo, a palavra encarnada em um homem, tem que ser em um profeta. O que eles estão esperando é a vinda de um profeta, no qual esteja se cumprindo a vinda do anjo do pacto, a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o mesmo cavaleiro, o mesmo cavaleiro, o mesmo personagem de Isaías, capítulo 63. E também há outros lugares de Isaías, e também nos Salmos fala desse personagem de Apocalipse 19. E agora deixamos isso bem quietinho aí, já que queremos ficar quietinhos onde? No Israel celestial, na era da pedra angular, para que assim o chamado a todos os escolhidos seja completado, e todos os escolhidos deem voz de presença na era que lhes corresponde neste tempo final, através do chamado que Cristo está fazendo neste tempo final, por meio da manifestação do sétimo selo, da palavra encarnada no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, na vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19, e do anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, o qual apareceu no céu envolto nessa nuvem formada por anjos, o qual para o último dia vem manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, para cumprir suas obras prometidas para o último dia, e para falar à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos dar a fé, a revelação para o rapto, que é a revelação de sua vinda no último dia, velado em carne humana e revelado através de carne humana. Porque ele é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus em morfe, o qual vai mudando seu véu de carne, de era em era e de dispensação em dispensação, para realizar o quê? Sua obra correspondente a cada era e a cada dispensação. E para esse tempo, para realizar as obras do sétimo selo, ele estará velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso será a vinda do anjo que era diferente aos demais no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes, que é a voz de Cristo neste tempo final, dando-nos a revelação de sua vinda, e assim nos dando o avivamento do último dia, ou seja, produzindo o avivamento, o despertamento espiritual de todos os escolhidos de Deus, para serem preparados e serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no último dia. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E através dessa manifestação em carne estaremos vendo o quê? As obras do sétimo selo, as obras da palavra, do verbo, do anjo que era diferente aos demais, de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E seu anjo mensageiro poderá dizer: a palavra que eu vos falo não é minha,
mas daquele que me enviou, de nosso amado Senhor Jesus Cristo, do anjo que era diferente aos demais. E as obras que eu faço não são minhas, mas daquele que me enviou, do anjo que era diferente aos demais, do anjo que tem o 7º selo. E poderá dizer também às pessoas que não queiram crer nele, poderá lhes dizer como Jesus disse: se vocês não querem ou não podem crer em mim, pois creio nas obras, porque as obras que eu faço dão testemunho de que Jesus Cristo me enviou. Assim que as obras do 7º selo dão testemunho, onde o 7º selo está se cumprindo no último dia. Onde está o anjo que tem o 7º selo manifestado no último dia? As obras que estarão sendo feitas por esse instrumento onde estará o 7º selo, ou estarão identificando como véu de carne, onde o 7º selo, o anjo que era diferente aos demais, está manifestado neste último dia, porque estará fazendo as coisas que ele prometeu que faria neste último dia, cada uma em seu devido momento. Ou seja, não podem apurar, ou seja, apressar. Não, que o que queremos ver é isto. Talvez isso que querem ver alguns é o que está para o último, e querem ver o último sem ver o primeiro. Não, que eu quero ver os grandes milagres, quero ver os grandes milagres físicos. Espere até que chegue o aperto. Sente-se por outro lugar, se é que não quer ver o que vai antes desse tempo. Porém, lhe convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro lhe prepara para o que vem depois. Porque quando chegue essa manifestação plena de grandes maravilhas e milagres físicos, Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais, e haverá aberto os olhos aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos, e estarão vendo a vinda do anjo que era diferente aos demais, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e revelado por meio de seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. A revelação para ser transformados e raptados no último dia não é nos grandes milagres e maravilhas que vão ser feitos nessa etapa do aperto, senão que é a revelação do 7º selo, sendo dada a conhecer essa revelação aos escolhidos de Deus, por meio do anjo que era diferente aos demais, através de seu anjo mensageiro, porque são os trovões, a voz de Cristo, os trovões, os que dão à sua igreja a fé, a revelação para serem transformados e raptados. A fé de rapto está onde? Nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Vamos ver se isso é certo. Se o disse o precursor da segunda vinda de Cristo, se o disse, então tem que ser assim, e tem que se cumprir assim. Na página 128 dos selos diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. O que é que traz a fé de rapto, de translação aos escolhidos? Os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo falando no último dia por meio de seu véu de carne, onde estará manifestado no tempo final. Na página 104 do livro dos selos também diz: depois vem esses 7 trovões misteriosos, que nem estão escritos, correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado, nos últimos dias, o que se necessita para aparelhar a noiva, para ter a fé. Para ter a fé do quê? Para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, podemos ter apenas fé suficiente
para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados desta terra. E veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isto está escrito. Agora vejam vocês como esse mistério que os 7 trovões revelam é o que dá a fé, a revelação para o rapto aos escolhidos de Deus. Vejamos um pouquinho mais, página 117 do livro dos selos. Diz da seguinte maneira. Agora, pense bem, João escreveu isto que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe disseram, não o escrevas. Agora, João tinha a comissão de escrever tudo o que ele visse, mas quando trovejaram esses 7 trovões de Apocalipse 10, então foi-lhe dito, não escrevas nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, porém, na minha opinião, é que serão revelados já muito em breve, e isto impartirá fé e graça à noiva para ser raptada. Temos estudado tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas estas coisas. Vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. No entanto, tem algo aí, todavia, ao qual não podemos chegar. Tem algo ali, mas eu imagino que quando esses mistérios comecem a se manifestar, Deus disse, detenhamos isto. Eu revelarei isto naquele dia. João, não escreva isto, porque tropeçarão com isto. E são os trovões que revelam o 7º selo, e o 7º selo é a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo. E o 7º selo, quem o tem? O anjo que era diferente aos demais, o qual é Cristo, o anjo do pacto. Tropeçaram com a primeira vinda desse anjo do pacto, há 2000 anos atrás. E diz, não escrevas isto, porque tropeçarão com isto. Tropeçarão com essa mesma pedra. Ou seja, que muitas pessoas são piores que o burro, porque o burro não tropeça com a mesma pedra 2 vezes. Ou seja, um pouquinho mais burros do que um burro. Déjalo passar. Deixa que se passe isso. Porém, eu o revelarei naquele dia, quando tenham a necessidade de sabê-lo. Na primeira era não tinham necessidade de sabê-lo, portanto, João não tinha necessidade de escrever esse mistério, porque não era para ser revelado à primeira era da igreja gentia. A segunda era tampouco tinha necessidade de sabê-lo, porque não era o tempo para o cumprimento desse mistério, e não era o tempo para o rapto dos escolhidos, não era o tempo para eles terem a fé para serem transformados. Portanto, não tinham a necessidade de saber isso. E saber esse mistério, com 2000 anos de antecedência, sairiam muitos grupos sectários que tratariam de se agarrar disso para tratarem de dizer que estava se cumprindo em seus dias. Isto é para ser cumprido no tempo final, no último dia, no 7º milênio, e na era da pedra angular. E agora? A primeira era não teve necessidade de saber, conhecer o mistério, ainda que sabia que era a vinda do Senhor, mas não sabia o mistério, não conhecia que a vinda do Senhor seria a vinda da palavra encarnada em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. João pôde ver algo e tratou de adorar o anjo, mas o anjo disse, não, olha, não o faça.
porém não podia escrever esse mistério contido nos 7 trovões. Agora, a primeira era não teve necessidade de conhecer esse mistério naquele tempo. A segunda tampouco, a terceira tampouco, a quarta tampouco, a quinta tampouco, a sexta tampouco e a sétima tampouco. Nem os 7 anjos mensageiros tampouco tiveram necessidade de conhecer esse mistério. Ainda que todos sabiam que o mistério que era falado pelos 7 trovões, ou muitos souberam que era o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Mas agora, quem é o que tem a necessidade de saber o que os trovões falaram? Quem são os que têm a necessidade de escutar o que os trovões falaram? Para que lhes dê a fé, para serem transformados e raptados? Pois os que estarão esperando a transformação e o rapto no último dia, que são os filhos e filhas de Deus, da era da pedra angular. E somente poderão ser transformados e raptados conhecendo o que os trovões falaram, ou seja, conhecendo o mistério do 7º selo. E conhecendo o mistério do 7º selo, obtém a fé, a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. E obtém assim toda a bênção de sua segunda vinda. E obtém isso através da voz dos 7 trovões, as vozes dos 7 trovões, que é a voz de Cristo, nos dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a voz de Cristo, a voz dos 7 trovões emitindo suas vozes. E é também a grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. E agora, quem são os que tinham a necessidade de conhecer esse mistério? Pois os que vão ser transformados e raptados. E onde estão as pessoas que serão transformadas e raptadas? Pois aqui estamos. Portanto, nós somos os que tínhamos a necessidade de conhecer esse mistério. E graças a Deus, que sua voz, a voz de Cristo, clamando como quando ruge um leão, e seus 7 trovões emitindo suas vozes, estão emitindo suas vozes na era da pedra angular e na dispensação do reino, no território latino-americano e caribenho, onde está se fazendo o chamado da grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, que é a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando seus escolhidos no último dia. E essa mensagem gira em torno do quê? Da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo que era diferente aos demais. Vindo o anjo que era diferente aos demais, que é o anjo do pacto, que é o Verbo, Jesus Cristo em Espírito Santo, a palavra encarnada em um homem, em seu anjo mensageiro. E falando por meio desse anjo mensageiro, como o leão da tribo de Judá, e os 7 trovões emitindo suas vozes. E falando no último dia, no dia do Senhor, com essa grande voz, como de trombeta, e nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério de sua vinda. E assim, dando-nos a fé, ou seja, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. Essa revelação vem com a e na mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mesma mensagem dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. Essa é a mensagem do anjo que era diferente aos demais. Essa é a mensagem da palavra vindo em carne humana no último dia, e nos falando através desse véu de carne humana, que já sabemos que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo mensageiro da era da pedra angular e anjo mensageiro da dispensação do reino, o primeiro mensageiro dispensacional e último mensageiro dispensacional que Jesus Cristo envia à sua igreja, porque através desse mensageiro as obras de Jesus Cristo, que é o 7º selo, são realizadas. Como as obras do anjo do pacto para a liberação do povo hebreu foram realizadas através de um profeta dispensacional chamado Moisés. Por isso o ministério de Moisés regressa à terra no último dia.
em carne humana, no mesmo véu de carne onde esteja a palavra encarnada em um homem. E como é um tempo de liberação, representado no ano do jubileu, Moisés tem que estar presente, e Jesus também, e Elias também. São os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, manifestados em carne humana, no véu de carne onde estará a palavra, que é Jesus Cristo, que é o anjo do pacto, que é o anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana. Isso é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É o verbo, a palavra encarnada em um homem, em seu anjo mensageiro, falando-nos todas estas coisas e chamando-nos e nos preparando para a nossa saída deste planeta Terra em corpos eternos. Assim como o povo hebreu saiu do Egito, nós sairemos deste planeta Terra com corpos eternos e iremos à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho das obras do sétimo selo, que são as obras do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais, vindo no último dia, o qual é o verbo, a palavra, vindo em carne humana, em um homem do último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo em sua vinda, neste último dia, no cumprimento do sétimo selo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e que em breve todos sejamos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta noite, dando graças ao sétimo selo, dando graças ao anjo que era diferente aos demais, que é o anjo do pacto, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual apareceu lá em seu corpo teofânico, como um desses 8 anjos que foi manifestado, desses 8 anjos que foram manifestados nessa nuvem formada por eles mesmos. Que as bênçãos de Cristo, nosso Salvador, o anjo que era diferente aos demais, se materializem em cada um de vocês e em mim também, porque Ele vem para nos abençoar a todos nós, nos dar a fé, a revelação para sermos transformados e raptados neste tempo final. Que Deus lhes abençoe a todos, que Deus lhes guarde, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que todos passem uma boa noite conosco. Nosso amigo e irmão, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para finalizar a nossa parte nesta ocasião. Já por aqui, Miguel, porque se não chega rápido, nos entrelaça parte de outra mensagem como a de hoje, e não teríamos onde parar. Porém, no dia amanhã, quer seja através do vídeo, ou de folhetos, ou de cassetes, escutarão a continuação, porque amanhã teremos qual tema, Miguel? Ou seja, todavia estamos no sétimo selo. Na tarde tivemos a mensagem do sétimo selo. Vimos que é a mensagem do Evangelho do Reino, vimos que é a mensagem dos 7 trovões, vimos que é a mensagem da trombeta final, vimos que é a mensagem do Evangelho do Reino, e agora vimos as obras do sétimo selo, e amanhã veremos a luz do sétimo selo, às 9 da manhã, bem cedo, porque desde pela manhã é que se pode ver a luz do sol, e agora, desde pela manhã, de amanhã, estaremos vendo a luz do sétimo selo. Esse será o tema para amanhã, e depois à tarde, ao meio-dia, a vitória do sétimo selo.
E às 6 da tarde, a fé do sétimo selo. Somente 3 mensagens teremos para amanhã, onde podemos ver que todas estão girando em torno do sétimo selo. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho do Reino gira em torno do quê? Do sétimo selo. Essa é a mensagem mais importante no meio da raça humana neste último dia. E isso é a maior coisa que pode ser falada neste último dia. E isso é o maior que pode ser escrito neste último dia. Não existe nada maior. Bom, vamos deixar aí quietinho. Porque não há onde parar. Desde 1900, vamos dizer, desde 1974, para não ir explicando que desde antes do ano 70, pois, já estava sendo pregado sobre o sétimo selo, e os trovões e a fé do rapto. Porém, a maioria das pessoas veio a saber de 74 em diante. Mas, quando eu já vim em 1971, a atividade de ministros em Los Alarcón, em Cidade do México, Distrito Federal, onde houve uma atividade ou congresso, não sei como a chamariam, de ministros de toda a América Latina, da mensagem de nosso irmão Branham. Aí estava Miguel, e eu estava ali também. E já para esse tempo, eu estava pregando sobre o sétimo selo, e sobre os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, e sobre a fé do rapto. Em Venado, São Luís de Potosí, aí estive pregando sobre o sétimo selo, a fé de rapto, e também sétimo selo, os trovões e a fé do rapto. E também em Torreón, estive pregando sobre os trovões, a fé de rapto, o sétimo selo. E desde que comecei a pregar, todavia não tive um lugar na Escritura onde possa fazer uma mudança para pregar de outra coisa, porque tudo gira em torno do sétimo selo neste último dia, e a mensagem do Evangelho do Reino gira em torno do sétimo selo. E uma pessoa não pode fazer com que uma mensagem de uma dispensação gire em torno de outra coisa que não seja o eixo ao redor do qual tem que girar essa mensagem. Porque é como uma roda que tem que girar em seu eixo. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça, você não pode pô-la a girar sobre o eixo da lei de Moisés. Porque não funciona. Tem que ser sobre o eixo da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, em sua obra de reclamação, ou em sua obra de salvação, lá no meio do povo hebreu, morrendo na cruz do Calvário, e depois derramando o seu Espírito sobre 120 pessoas, e derramando de seu Espírito sobre todo crente nele, à medida que vieram passando os tempos, os anos. E esta bênção do Espírito Santo e da salvação é para os últimos dias. E todavia está aberta a porta para que possam entrar os escolhidos que faltam por entrar, e possam entrar outras pessoas também. Porém, não poderão chegar até onde chegarão os escolhidos de Deus, até obterem um novo nascimento. Somente o obtêm os escolhidos de Deus. Porém, os demais ficam com uma bênção e entrarão à vida eterna depois do milênio e do juízo do trono branco, porque aparecerão como pessoas que creram na primeira vinda de Cristo,
e deram sua vida a Cristo. E depois foram de ajuda na igreja de Jesus Cristo. Bom, vamos deixar isso aí quietinho, porque já, se nos metemos a explicar muito sobre todas essas coisas, já necessitaríamos fazer uma vigília. E por agora não estaremos numa vigília. Quantos de vocês gostam de vigília? Vocês sabem que nossa era está de vigília? Mas vocês sabem que nos tocou a melhor vigília? A que quase todos vocês gostam, a vigília que é de dia. Vamos vigiar, vamos de vigília. A que hora sairá? Bom, vamos tratar de estar ali na vigília às 6 da manhã, para começar a vigília. Mas como vamos fazer uma vigília de dia? É que a quarta vigília é de dia. E é que a era da pedra angular é de dia, pertence ao novo dia da dispensação do reino e ao novo dia do 7º milênio. E portanto, com a luz do sol de Cristo, que é o 7º selo, vão sendo iluminados todos estes mistérios do reino de Deus. E agora vamos olhando e vendo, e vamos conhecendo como somos conhecidos, porque quando é de dia, nos podemos ver e podemos nos conhecer. Como Miguel pode ver e conhecer a mim, eu posso olhar para ele e posso conhecer a ele. Bom, vamos deixar isso quietinho aí. Porque de outra forma, nos meteríamos em um tema do qual necessitaríamos bastante tempo. Porque estaríamos olhando-nos uns aos outros. E Cristo estaria nos olhando e nos estaria vendo como os escolhidos do último dia. E nós estaríamos olhando a palavra, que é Cristo, e o estaríamos vendo. E então o que aconteceria? Pois Ele nos estaria olhando e nos estaria vendo como Ele. E nós o estaríamos olhando e o estaríamos vendo como nós. E aí vamos deixar. Vamos deixar quietinho aí. Que Deus lhes abençoe e que Deus lhes guarde. E até a próxima ocasião. Que todos passem uma boa noite.